Fala galera, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal O Jovem Desbravador. Eu me chamo Demetrio, estamos aqui para mais uma recapitulação, né, da nossa lição da Escola Sabatina. Inclusive, é a última lição, a última recapitulação que nós faremos nesse trimestre. Porque aqui, ó, estamos na última página. Na última página, minha Bíblia caiu. Não pode, não repitam isso em casa, beleza? Galera, antes de mais nada, vou pedir que vocês possam se inscrever, possam deixar o like, ativar o sininho das notificações e comentar algo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, pessoas que precisam, né? Então é isso aí, vamos embora para nossa recapitulação que hoje está espetacular. Essa recapitulação provavelmente vai ser um pouco mais delongada, porque ela em si já é maior aqui o texto, né, que a gente tem para poder estudar. Tem algumas perguntas também interessantes que eu achei para a gente poder ler alguns textos bíblicos. E é isso aí. Vamos lá para a nossa recapitulação de hoje. O tema da nossa lição desse trimestre é metanoia. O tema da nossa semana é resgatando os frágeis. E o tema de hoje, ofuscada pelas lágrimas. Então vem falando aí, tratando ainda sobre Maria Madalena, né? A gente vai fechar a lição voltando lá em Maria Madalena, quando Jesus vai ressuscitar, né? Quando ela vai estar lá na ressurreição de Jesus. Então, sem mais delongas, bora para nossa recapitulação. Vamos lá. Ofuscada pelas lágrimas. No jardim, Maria estivera chorando. Quando Jesus estava bem próximo dela, tinha os olhos tão banhados de lágrimas que não o reconheceu. E o coração dos discípulos estava tão cheio de dor que não creram na mensagem do anjo nem nas palavras do próprio Cristo. Então, aqui vem falando, né, que Maria ela não reconheceu Jesus porque os olhos dela estavam cheios de lágrimas, tal. Então ela tinha chorado bastante, estava chorando bastante, estava muito triste, muito angustiada. Então quando Jesus chega, ela não consegue nem reconhecer, ela está ali tão atônita, né, tão desesperada que ela não reconhece Jesus quando ele chega. Também tem o fator dos discípulos, que com toda aquela confusão, eles ficaram tão afoitos que eles se esqueceram da promessa, né, feita aqui pelo anjo e nem creram nas palavras do próprio Jesus Cristo, né, do próprio Cristo. Então, eu imagino que acho que todos nós em uma situação de angústia, nós até esquecemos de coisas importantes, né? A gente acaba ignorando essas coisas porque a gente está tão focado no desespero, a gente está tão focado nos problemas que a gente acaba esquecendo a solução. Acho que seria essa a analogia, né? A gente está tão focado nos nossos problemas que a gente acaba esquecendo a solução. Muitas vezes a gente acaba esquecendo que Cristo ele já nos dá a solução para o nosso problema. Só que a gente acaba focando no problema, aí que está o erro, né? Quantos ainda fazem o mesmo que esses discípulos? Quantos repetem o desesperado lamento de Maria? Tiraram o Senhor e não sabemos onde o puseram. Muitos precisam ouvir as palavras do Salvador. Por que choras? A quem procuras? E ele está bem próximo deles, mas seus olhos, cegados pelo choro, não o reconhecem. Ele fala com eles, mas não compreendem. Então Ellen White vem aqui deixando um comentário, né? Que às vezes estamos tão cegos, às vezes estamos tão cegados pelo choro. Os olhos cegados pelo choro não reconhecem, e ele fala com eles, mas não compreendem, né? O Salvador, porém, jamais passou por alto uma pessoa disposta a receber as preciosas verdades do céu, por mais presa ao pecado que estivesse tal pessoa. Então aqui a gente pode fazer uma relação, né? Às vezes o pecado ele nos deixa cego, ele nos deixa ali desnorteados. E Cristo, ele, mesmo que você tenha ali no seu coração uma fagulha de querer que Cristo se apresente a você e apresente a graça libertadora dele, ele vai ir o mais fundo possível com você.
Então ele não vai se importar com o quão cego você está, ele vai se importar com a cura da sua cegueira, né? Para publicanos e meretrizes, suas palavras foram o início de uma nova vida. Então, mais uma vez, Jesus volta àquelas pessoas excluídas da humanidade para poder fazer uma obra pela qual ninguém poderia fazer por elas, né? Ninguém estava preparado ou disposto a fazer. Então, Jesus é aquela mesma coisa da lição de ontem. Às vezes as pessoas mais fragilizadas são aquelas mais dispostas a receber, com o coração mais aberto a receber a mensagem, porque às vezes não tem um orgulho, uma prepotência de quem acha que já sabe demais, né? Maria Madalena, de quem ele expulsou 7 demônios, foi a última a deixar o sepulcro do Salvador e a primeira a ser por ele saudada na manhã da ressurreição. Foi Saulo de Tarso, um dos mais decididos inimigos do Evangelho, que se tornou Paulo, o consagrado ministro de Cristo. Sob uma aparência de ódio e desprezo, mesmo sob o crime e a degradação, pode-se achar oculta uma alma que a graça de Cristo haja de resgatar para brilhar como uma joia na coroa do Redentor. Então, a gente vê o exemplo aqui de Maria, da qual Jesus expulsou 7, nada mais que 7 demônios. A gente vê também o exemplo de Saulo, que era o maior perseguidor dos cristãos, né, que estava lá presente na morte de Estevão. Então, a gente pode perceber que para Jesus não tem acepção de pessoas. E outra, a lição também trouxe essa semana que Jesus parece que ele gostava dos desafios. Ele gostava daquelas pessoas mais improváveis. Para ele, acho que eram as pessoas mais interessantes de se resgatar. Porque eram as pessoas que eram tão cheias de tudo, mas tão vazias ao mesmo tempo, né? Tinha tudo. O telefone simplesmente caiu aqui, do nada, né? Mas nada vai atrapalhar a nossa recapitulação de hoje. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Acho que agora tá show de bola, não tá? Vamos continuar então. Então, Jesus ele gostava dos desafios, certo? Ele gostava daquelas pessoas mais improváveis para poder trazer para o lado dele. Então, vamos lá. Não é a vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza com o coração ferido e quebrantado. Então, por que Jesus gostava dos desafios? Porque ele não gostava de ver quem ele ama afundado em coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício para aquelas pessoas, né? Em nenhuma área. Então, Jesus ele gostava dos desafios por isso, né? Pela minha ótica. Então, vamos lá. Agora tem umas perguntas aqui. Eu vou ler mais alguns destaques e a gente já vai para as perguntas, beleza? Beleza, depois de quase sair na mão com o tripé, tá tudo tranquilo, consegui resolver. E agora a gente vai ler aqui alguns destaques que eu grifei aqui na minha lição e algumas perguntas, beleza? E o comentário que eu fiz por último, pra gente encerrar, beleza? Vamos lá. Deseja tomar-nos pela mão para que o olhemos com fé, simples, permitindo que ele nos guie. Amou-nos com amor eterno e com bondade nos atraiu. Podemos fazer descansar sobre ele o coração e meditar o dia todo em sua amorável benignidade. As mulheres podem ser instrumentos da justiça, prestando santo serviço. Foi Maria quem primeiro pregou falando sobre Jesus ressuscitado. Se houvesse 20 mulheres onde agora há apenas uma, e essas fizessem da santa missão o seu trabalho predileto, viríamos bem mais conversos à verdade. É necessária a influência enobrecedora e suavizante de uma mulher. Fala da influência suavizante de uma mulher cristã na grande obra de pregar a verdade. Então a mulher, ela tem o segredo para poder levar a mensagem de uma forma também mais tranquila, sabe? A mulher, ela tem esse dom. E aqui vem dizendo, né, que Maria, ela contribuiu muito para que o evangelho fosse pregado da forma certa.
O tripé tá começando a me dar dor de cabeça de novo, mas dessa vez eu vou segurar ele e vai ficar tudo certo. Vai dar uma balançada, mas pelo menos o vídeo vai continuar, beleza? Ó, vamos lá. Como geralmente é uma possessão demoníaca. Então agora eu vou ter que fazer um malabarismo aqui para poder pegar minha Bíblia. Leia Marcos 1, 21 a 26. Vamos lá. Marcos, capítulo 1, do verso 21 ao 26. Beleza? Vamos lá. Ó, aqui em Marcos, no capítulo 1, do versículo 21 ao 26, diz a seguinte coisa, ó. Vem de nos dizendo a seguinte mensagem. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, ó Santo de Deus." Cale-se e saia dele, repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. A ênfase aqui é no que? Na possessão demoníaca. Então, a gente pode ver que uma possessão demoníaca acontece com essa característica, né? A pessoa se debatendo, a pessoa falando coisas que não são próprias dela, né? Então, a Bíblia vem nos mostrando como é uma possessão demoníaca, né? Eu não vou me delongar muito por conta do tripé, que está muito ruim, então não quero fazer uma coisa medíocre, entendeu? Depois eu vou consertar esse tripé, mas para a gravação de hoje a gente vai continuar só com mais uma pergunta e com meu comentário, para também não ficar tão longo assim, tão maçante, beleza? O que mais sabemos sobre o passado de Maria? Lucas 8, 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Então, galera, a gente vê aqui Maria, Maria e outras mulheres, né, logo após de serem curadas de possessões demoníacas, foram seguir Jesus, né, no seu ministério. Então a gente pode ver aqui que Jesus ele não só curava e dava cura às pessoas, ele pedia que as pessoas seguissem a ele, que as pessoas fossem imitadoras dele, né, como ele quer que nós sejamos hoje. Né, que nós possamos, depois de ser curados por Jesus do nosso pecado, da nossa cegueira, que ele pede que nós possamos segui-lo e que nós possamos fazer aquilo que ele faz. Nosso dever ser imitadores de Jesus, porque ele já fez tanto por nós, ele já morreu naquela cruz por nós, já deu a vida dele, foi esmagada pelo peso dos nossos pecados. Então ele pede que depois que ele nos libertar desses pecados, nós possamos seguir a ele e que nós possamos mostrar também essa cura a outras pessoas que ainda estão cegas pelo pecado. Eu fiz um comentário aqui, eu vou ler ele para a gente poder terminar a nossa lição, beleza? Cristo quer que tenhamos alegria e leveza ao lado dele, e quer enxugar as lágrimas que estão nos impedindo de reconhecer quem ele é e o que fez por nós. Em Mateus 11, 28 a 30 diz assim, vamos lá em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu peguei essa passagem para demonstrar o quê? Que Jesus, depois que ele vem nos libertando do pecado, ele oferece que nós tomamos sobre nós o jugo dele, né? O que é o jugo? O jugo, se eu não me engano, era um equipamento usado antigamente quando as pessoas precisavam carregar uma carroça, por exemplo, uma carroça, e as pessoas colocavam
dois animais juntos. Então elas pegavam o jugo era o equipamento que unia, por exemplo, os dois cavalos, né, para poder eles puxarem a carroça com mais força e assim unindo forças para poder concluir o objetivo que era carregar a carroça, né? Assim acontece na vida e na caminhada com Jesus. Ele pede que nós o sigamos e que nós tomemos o jugo dele, pois o jugo dele é suave. Então nós estamos aqui, ó, carregando o peso do pecado das nossas costas. Estamos aqui com o nosso jugo, com o jugo do pecado. Cristo vem do nosso lado e fala assim, ó, toma meu jugo aqui, ó, mais leve. Eu vou te ajudar a carregar. Eu vou te ajudar a levar, né? Eu vou te ajudar a levar essa cruz. Então que a gente possa, né, tomar a nossa cruz, possa tomar o jugo de Cristo e junto dele, né, poder alcançar o que a gente tanto almeja, que é a vida eterna, e poder viver do lado dele, de Cristo, que é o que mais a gente tem que almejar, viver do lado de quem nos salvou, de quem veio a esse mundo corrompido pelo pecado, foi esmagado pelo peso dos nossos pecados. O que nós podemos almejar agora é ser humildes de coração, ser encurvados, né, perante a Cristo e almejar estar com Ele, né? Que Ele nos deu essa alegria que a gente viu aqui ontem na lição de ontem. Ele nos deu a alegria que é estar do lado dele. Então que nós possamos tomar esse jugo, nós possamos estar ao lado de Cristo. Ele quer que nós caminhemos com Ele, não porque não teremos dificuldades, mas porque durante todo o caminho Ele vai ser seu ombro amigo, que vai limpar suas lágrimas e te fazer enxergar a esperança novamente. Então, galera, essa foi a recapitulação de hoje. Eu queria que tivesse sido de uma forma... Olha aqui, meu dedo tá até... Não sei se vai dar pra ver. Meu dedo tá até amassado aqui, que eu tô segurando o tripé. Por conta do tripé aqui, deu essa intercorrência aqui. Mas eu espero que vocês possam ter recapitulado de uma forma legal. Penso que deve ter sido divertido também, né? Ver aqui minha luta com o tripé. Mas amanhã vai estar resolvido, vai estar tudo certinho. Então eu espero, galera, que essa mensagem esteja no coração de cada um de vocês. Acompanhe cada um de vocês. Essa lição definitivamente... Eu errando as palavras. Definitivamente, essa lição não é uma lição para poder ficar guardada depois no guarda-roupa. É uma lição para poder ficar guardada aqui, ó, na nossa mente. Então, que nós possamos fixar essa mensagem e que nós possamos fazer com que nossa vida, nosso rumo seja baseado em seguir a Cristo e caminhar junto dele. Nós vamos fazer uma oração agora para poder encerrar a lição. Então, que você acompanhe a oração aí de casa, faça a sua oração também. Obrigado pela lição e vamos lá. Senhor, meu Deus, querido Pai, estando agora, Senhor, em Tua presença, quero Te agradecer, Senhor, por mais um dia poder estar aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me oferece o Seu jugo, eu ofereço o jugo do Senhor a cada um de nós, que nós possamos aproveitar, Pai, essa oportunidade para poder nos agarrar a Ti e que nós possamos estar juntinhos de Ti para poder continuar nessa caminhada, Senhor. Com nossas forças, Pai, carregando o jugo do pecado, com o jugo do pecado em nossas costas, Pai, a gente não vai conseguir. Mas sim encostarmos do ladinho do Senhor e aceitarmos, Pai, caminhar contigo, eu tenho certeza, Senhor, que no fim dessa vida nós vamos encontrar, Pai, a recompensa, que é estar do lado do Senhor e viver com todos os nossos queridos, na nova Canaã celestial. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, que o Espírito Santo venha nos acompanhar, Pai, em cada coisa que faremos, Senhor. Obrigado por todos que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa fazer com que esse vídeo chegue a pessoas que precisam, Pai, e pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Obrigado por tudo, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Galera, essa foi a recapitulação. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aí feito suas anotações, feito suas considerações, que nós possamos levar essa mensagem na nossa mente, tá? Então, galera, essa foi a nossa recapitulação e até mais, até o próximo vídeo, até amanhã. Maranata, o Senhor logo vem.